Olá, estudante, como vai? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Enem aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje vamos dar sequência aí às nossas aulinhas do primeiro bimestre. Hoje quem nos acompanha como intérprete é o Hermes. Tudo bem, Hermes? Joia! Pessoal, então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui para a nossa aula de hoje. Tipo textual versus gênero textual, aula importantíssima. O Enem praticamente inteiro composto aí dos tipos e gêneros textuais. Fundamental sabermos um pouquinho, aliás, um pouquinho não, sabermos bem dessa matéria. Super tranquila, uma matéria fácil, gostosa, basta entendermos aí os diversos textos que circulam no nosso meio. Precisamos entender, conhecê-los, que tipo de texto é esse, isso é um gênero, é um tipo, são questões básicas, fáceis e que vão te ajudar ali a gabaritar a prova lá do Enem, ok? Linguagens e suas tecnologias é a nossa área aí, né? E na última aula, para lembrar aqui, nós trabalhamos questões propostas mulher, inclusão e diversidade. Tema pertinente, fizemos algumas questõezinhas interessantes. Se você não viu, vai lá, observa lá a nossa aula porque ela foi bem legal também. Habilidades para a nossa aula, de acordo com a matriz lá do referência do Enem. Vamos ver aqui a habilidade 18 e 23. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Pessoal, então vamos lá. Às vezes ocorre aí uma pequena confusão, vamos dizer dessa forma. Gênero, tipo. Ah, professora, eu sempre pensei que era tudo a mesma coisa. Não. Vamos ver aí algumas pequenas diferenças para a gente poder melhorar essa questão de gênero e tipo aí. Introdução. Coloquei como uma breve introdução para a gente aqui e é o seguinte. Embora seja muito frequente a confusão entre tipo de texto e gênero textual, os dois conceitos trazem categorias distintas de classificação textual. Isso porque um texto ele pode se diferenciar do outro, tanto por sua forma, quanto por seu conteúdo, de maneira que um conjunto de elementos precisa ser levado em consideração para que seja feita, então, essa classificação, vamos dizer assim, ok? Portanto, até grifei aqui as partes mais importantes. O que nós vamos levar em consideração, então, professora, para analisar aí? Eu não entendi bem vários elementos, ok? E nós vamos ver eles aqui na aula de hoje. Então, olha só. Tipo textual. Fiz aqui rapidinho para a gente entender melhor. É a estrutura do texto, é a forma do texto e ainda a vestimenta do texto, de acordo com o evento. Como assim, professora, vestimenta do texto, né? E nós costumamos fazer aí uma analogia para o entendimento melhor de vocês. Pensem comigo, pessoal. Tipos textuais. Nós temos diversos textos aí no nosso meio. Pensa aí agora, rapidinho, em uma receita culinária, ok? Pensou? Beleza. Agora você vai pensar para mim aí em um texto narrativo, que seja, ok? Um romance. Aqueles livros lá que vocês gostam de ler, né? De crônicas. Enfim, pensa nesse livro aí. Deu para perceber já na sua imaginação? Peraí, totalmente diferente, professora. Realmente, peraí, livro, receita. E agora, pensa num poema. Ah, tá. Então pensa lá no texto, vamos falar aí, uma carta, que seja, uma carta pessoal que você escreveu para alguém. Cada formato de texto é um tipo textual, ok? E também um gênero. Vamos entender isso melhor. Então, quando se diz que a estrutura do texto é a vestimenta, é como se fosse assim, olha, vestimenta, nós precisamos de uma roupa para cada evento, concordam? Exemplo, a praia, né? Usamos trajes de banho. Enfim,
há um casamento mais formal, numa igreja, à noite, utilizamos uma roupa mais social ali, mais clássica, ok? Portanto, para cada evento, uma roupa. Então, para cada gênero, um tipo textual. Então, os gêneros são, fazendo uma analogia, as pessoas. O tipo textual é a roupa dos gêneros, tá? Não sei se ficou claro dessa forma para você, mas ao decorrer da aula eu tenho certeza que vai ficar. Então, vamos lá. Tipo textual, uma coisa boa. Quantos são os tipos textuais? Pessoal, eu trouxe 5 tipos textuais, ok? Para a gente se ater a eles aqui. Existem gramáticos e linguistas que colocam que às vezes tem até 9 tipos textuais. Mas isso é uma outra questão, tá? Para o Enem, para o nosso conhecimento aqui, nós conseguimos ter um bom entendimento e trabalhar com os 5 tipos textuais que eu trouxe aqui para a gente hoje. Então, primeiramente, narrativo, descritivo, injuntivo instrucional, expositivo, dissertativo, argumentativo. E cada tipo desse aqui vai apresentar para a gente uma estrutura específica, ok? Então, guarda aí, 5 tipos textuais, 5 tipos de roupa e todos os textos do mundo que circulam vai precisar de uma determinada roupa dessa para caber ali e combinar, vamos dizer assim. Beleza, como são essas estruturas que eu acabei de falar? Como assim, professora, estrutura? Simples, vamos pensar aqui, ó. Trouxe um mapinha mental, tá lá no material para você, se você quiser imprimir. Tipos textuais. Primeiro, os 5 tipos estão aqui pra gente, narrativo, descritivo, injuntivo, instrucional, expositivo, dissertativo, argumentativo, ok? No primeiro quadrinho, nós temos aqui os elementos do texto narrativo, que não deixa de ser ali uma estrutura dele. Então, o texto narrativo, para eu falar assim, olha, esse texto, ele é narrativo. O tipo textual dele é narrativo. O que precisa para eu falar que esse texto ele é narrativo? Eu preciso ter nele personagens, eu preciso ter narrador, eu preciso ter um enredo, que é uma história, e eu preciso também ter um espaço, um tempo. Peraí, para ter uma história tem que ter um ponto alto, que é o clímax, e tem também que ter um desfecho, professora. Tem que ter um final nesse texto narrativo. Sim, beleza. E aí, me dá então, professor, um exemplo de gênero de texto narrativo. E aí eu vou falar para vocês aqui, ó, do conto. Vocês, né, preparados aí, preparando para o Enem, claro que já sabe o que é um conto. A novela, sabe aquela novela que às vezes você gosta de assistir? É também um texto narrativo. Filmes, os filmes narrativos. Piadas. Ah, professora, piada é narrativa? Sim, a piada conta. Tanto que a gente fala, eu vou contar uma piada. Muitas vezes ela vai se enquadrar, sim, ali no tipo textual narrativo, ok? Beleza. Descritivo, outro tipo textual. Então, vamos lá. E o que eu tenho de estrutura para falar que esse texto é descritivo? Ah, não, professor, esse aqui é descritivo, sim. Olha só, nós temos lá. O texto descritivo, ele vai relatar, ele vai descrever. Descrever o quê? Pessoas, lugares, objetos. E como acontecem essas descrições? Quando eu vou descrever alguém, ou quando eu vou descrever um ambiente que seja, o que nós precisamos, pessoal? Explicar como é. Falar, não, esse ambiente ele é claro, né? Tem um tapete escuro, uma mesa verde, enfim. Quando nós atribuímos aí as características, essas características são chamadas de adjetivos. Então, o texto descritivo, ele vai ter muito adjetivo, beleza? Ok, então vamos para exemplo de texto descritivo. Se eu descrevo, eu estou relatando. Eu posso falar que lista de compras é um texto descritivo? Sim, eu estou ali descrevendo o que você precisa comprar, por exemplo, numa compra de supermercado. Eu posso falar também do currículo. No currículo você precisa se apresentar? Você precisa falar das suas características, dos seus atributos? Sim, o currículo também pode entrar aí nesse texto descritivo, ok?
Beleza, que mais? Anúncio classificado. Você quer vender algum produto, quer vender alguma coisa, obviamente você precisa descrever, detalhar aquele produto da melhor forma possível, colocando características dele, e essas características são os adjetivos, ok? Cardápio também descritivo. Chegamos a um restaurante, pegamos um cardápio e vamos ver o que está descrito ali nos alimentos, nos pratos que nós queremos consumir. Texto injuntivo instrucional. Enem gosta muito desse texto injuntivo, sabe por quê? Qual é o objetivo principal, a estrutura ali desse texto injuntivo? Convencer. Essa é a característica principal do texto injuntivo. Então, ele tem por objetivo convencer o seu leitor, o seu interlocutor, a determinado procedimento. Exemplo, os verbos eles serão no imperativo. E eu vou dar esse exemplo já já através do gênero que eu vou mostrar. Indicam ordem, instrui o leitor. Quer ver um gênero textual que encaixa dentro do texto injuntivo? É a bula de remédio, por exemplo. Quando você vai tomar um remédio e está lá olhando a bula, você vai olhar lá o modo de usar, né? De tomar o remédio e tudo. Então, quando você olha lá, está falando para você tomar uma colher ao amanhecer, enfim, ao acordar, né? Ele está te pedindo para tomar? Por favor, se você quiser, tome essa colher de xarope pela manhã. Ou ele está falando sugestão, tome, talvez, você... Não, ele está te dando uma ordem. Tomar, tome, né? Muitas vezes, tome 2 colheres ao acordar, tome 1 colher ao acordar. Mesma coisa para a receita. Vamos falar aqui da receita culinária. Lá na parte lá, modo de preparo, né? E fica lá pra gente assim, ó, exemplo. Coloque 1 xícara de leite. Ele não fala. Aqui, se você quiser, coloque 1 xícara de leite. Não, ele te dá a ordem. Coloque 1 xícara de leite. Coloque 2 ovos. Bata no liquidificador. São ordens, são comandos pra gente. E esse comando, sempre que tiver um texto de comando pra gente dessa forma, injuntivo. Texto bem cobrado ali no nosso Enem. Regras de jogo, manual de instruções, você comprou lá um objeto, né, um equipamento lá para sua casa, ele pede para você agir de determinada forma? Não, ele te mostra, ele te dá uma ordem, olha, você vai montar esse equipamento dessa forma, né, não é sugestão. Então, texto injuntivo, te dando ordem. Texto expositivo, expõe uma ideia, define, conceitua, compara, traz exemplos, e aí, qual que é um exemplo de texto expositivo? O que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou dando uma aula para vocês, ministrando uma aula sobre tipo textual, trouxe exemplos, estou dando definições. Então, a aula expositiva, ela é um texto tipo expositivo. Que mais? Um seminário, uma entrevista também pode ser um texto expositivo. E o texto queridinho do Enem, né? Da querida redação lá, o dissertativo argumentativo, defesa de um ponto de vista, expõe um tema e tem que apresentar o quê? Os argumentos, argumentos plausíveis, bem resolvidos, para o seu texto ter uma validade bacana. Exemplo de gêneros, né? Dissertativos argumentativos. O artigo de opinião, carta de opinião, editorial jornalístico, resenhas também entram nos dissertativos argumentativos e a famosa redação lá do nosso Enem, ok? Beleza, esses são os tipos textuais. Ok, agora, quando falamos de gênero, então, professora, só voltar rapidinho aqui, atenção, os tipos textuais e abaixo os gêneros textuais. Eu dei gêneros dos tipos para vocês depois darem uma olhadinha lá, ok? Beleza. Então, agora vamos falar do gênero. Se o tipo é a estrutura e forma do meu texto, se o tipo fala para mim assim, ó, o narrativo conta a história. O descritivo, ele descreve ambientes, pessoas. E o gênero, então? Onde que entra o gênero? Como é que eu vou saber, professora, a hora que é gênero?
Pessoal, o gênero, ele define a função sociocomunicativa do texto, né? Eu costumo dizer assim, o gênero, ele dá vida para o texto. É o momento que estamos conversando, é o momento que queremos, temos uma intenção com esse texto, tá? Então, olha só, são diversos os textos que circulam no nosso cotidiano, o tempo todo, o dia inteiro, ok? E um mesmo gênero pode, então, professora, ter mais de um tipo textual dentro dele? Ai, peraí, como? Mais de um tipo textual dentro de um gênero? Ou mais de um gênero dentro de um tipo? Sim, um texto ele pode ser, né? Ele pode usar aí de várias artimanhas para poder produzir o efeito de sentido que ele quer no seu leitor, tá? Vamos ver isso aqui. Exemplo basiquinho, carta pessoal. É um gênero predominantemente narrativo. Carta pessoal, eu conto ali alguma coisa, né, da minha vida, enfim, para alguém que eu quero mandar uma carta que esteja longe. Hoje em dia, né, não é usual mais a carta do papel ali via correios, enfim, mas que seja ali, vamos dizer, no suporte do WhatsApp, você relata, conta, enfim. Beleza. Porém, nada impede que tenhamos elementos do tipo descritivo nessa carta. Claro. Por exemplo, eu vou chegar nessa carta e vai ter uma parte dela que eu vou contar como que foi lá naquele show que eu fui. Nossa, então eu vou contar que estava legal, eu vou contar quantas pessoas tinham, como que era o lugar. Tá vendo como que nesse momento eu acabo fazendo uma descrição? Então eu estou contando a carta, na carta eu faço uma história para contar para alguém, mas ao mesmo tempo eu descrevo ali alguns ambientes que eu estava, ok? Beleza. Classificação dos gêneros. Professora, como é que eu vou entender esse gênero aí? Olha lá. Para classificarmos o gênero, nós devemos considerar aspectos como, peraí, então eu tenho um texto, o que eu preciso saber? Primeiro, para quem que é esse texto? Quem que é o interlocutor desse texto? Bom, intenção comunicativa. O que eu quero com esse texto? Qual que é meu objetivo? Eu preciso deixar um bilhete aqui, ó, para os meus pais pedindo para eles para eu ir à festa amanhã. Então, essa é a minha intenção comunicativa. Você já começa a pensar como você vai escrever aquele bilhete. Suporte. Suporte é onde o seu texto será colocado ali, né? Pode ser jornal, revista, WhatsApp, e-mail, enfim. Estilo. Qual que é o estilo do seu texto? Qual que é a linguagem que você vai usar? É para um amigo? Pode ser uma linguagem mais informal? Ou é para os meus pais? Eu preciso ser mais formal com eles? Enfim. E o assunto, ok? Gêneros textuais são infinitos. Então, eu falei que tipos textuais são quanto? 5. Dentro do nosso estudo aqui, vamos ater a esses 5. Então, beleza, professora, 5 tipos textuais, eu já sei ali mais ou menos o que cada tipo pede. E gênero, infinitos. Por quê? Gente, comunicação, ela se renova todos os dias. Então, se eu tenho, por exemplo, amanhã uma nova modalidade de comunicação, pode surgir um novo gênero. O WhatsApp é um novo gênero de uns anos para cá. E assim nós temos essas formações de gêneros a cada dia. Não dá para contar, eles são infinitos e a cada dia pode surgir novos e novos gêneros, tá? Uma questão do Enem que eu deixo aqui para vocês, essa questão aqui, olha só, ela é bem interessante, tá? Ela fala aqui, olha só, para começar, o que eu quero mostrar para vocês? Olha a mistura, o entrelaçamento dos gêneros textuais aqui, ó. Medicamento. Peraí, professor, isso é de bula. E aqui que me dá a definição de amor? Uai, professora, a definição é no dicionário, verbete de dicionário. E esse produto pode causar dependência? Nos remeteu a quê? Talvez lá aquelas embalagens de cigarro? Pode ser. Tá vendo como que misturou aqui vários gêneros? Só que, na verdade, é uma campanha publicitária com um objetivo específico. E é isso que o Enem quer saber de vocês. Quando você bate o olho aqui, isso aí é de remédio. Isso aí fala de remédio. Não, você precisa parar e ler o texto. E você vai ver que não tem nada a ver com medicação aqui, ok? Você vai fazer essa questão lá pra gente com muito carinho. Tem mais 2 aqui para você treinar, porque Enem é treino, é refazer essas atividades. E é isso, moçada. Na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho aí
do conceito do gênero textual, do tipo textual e também alguns elementos e exemplos de tipo e gênero textual. É um assunto muito amplo que nós vamos ter muito tempo ainda para ver mais deles pela frente, ok? Na próxima aula vamos ver funções da linguagem. É importante conhecê-las? Vamos ver isso aí, hein? Referências da nossa aula eu deixo aqui para vocês e o meu muito obrigada pela sua participação comigo em mais uma aula aqui do nosso Enem. Tira dúvidas, você já sabe, envia sua dúvida pra gente. Até a próxima aula, bye bye!